FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. 25 anos. A Action Technology, líder em automação industrial, celebra 1/4 de século de inovação. Nossas soluções de ponta, de servomotores a robôs industriais, impulsionam a produtividade da indústria. E para celebrar essa trajetória de sucesso e nossa visão de futuro, patrocinamos a transmissão do novo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Action Technology, precisão e excelência movem o mundo. Inovação que move o futuro. Acesse actiontechnology.com.br. Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Rádio Bandeirantes, cada vez mais ouvida e mais presente na sua vida. Sintonize no FM. E se você preferir ou estiver fora de alcance das ondas do rádio, ouça no aplicativo Bandplay no seu celular. Ou no YouTube, ou no site radiobandeirantes.com.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. 18:04, está entrando no ar Esporte em Debate, até às 19h30, muita informação, opinião e debate. FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fala, galera de hoje. Jean Dias já não balança as redes há 4 meses. Para a próxima partida contra o Maringá, você manteria Jean na equipe titular ou daria oportunidade a outro atacante? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Rafael Bilu vai fazer falta ao Guarani para a sequência da Série C. Quem você escalaria no lugar do atacante que foi para o Juventude, que está na Série A do Brasileirão? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Jean Dias projeta duelo contra o Maringá. Jean Dias ressalta a importância das 2 semanas de preparação. Buscando retomar a liderança na próxima rodada, Ponte terá 3 retornos importantes para o duelo contra o Maringá. Wanderson, Arthur
e Dudu, que cumpriram suspensão contra o ABC, ficam à disposição de Alberto Valentim. Elenco alvinegro finaliza a preparação na sexta-feira pela manhã no CT do Jardim Olinda e viaja na sequência a Maringá, onde tem duelo marcado neste sábado, às 7h30. Um dos principais jogadores da Ponte na temporada, Jean Dias, não balança as redes há mais de 4 meses. O último gol marcado pelo atacante foi no dia 12 de fevereiro, contra o Mirassol, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Na Série C, Jean soma 3 assistências e nenhum gol. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Por onde anda? De Clube Novo, Roger revela sonho em voltar à Ponte Preta. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Rafael Bilu aceita a proposta do Juventude e encerra passagem pelo Brinco de Ouro. A atacante se despediu dos companheiros no último fim de semana e já está treinando em Caxias do Sul. Bilu deixa o Bugre com 3 gols marcados em 16 jogos. Contrato de Rafael Bilu havia uma cláusula para liberação imediata em caso de propostas de divisões superiores. Bugre vai segurar 10% dos direitos econômicos do atleta e também vai receber R$200 mil pela negociação. Valor será parcelado em 4 meses. Marcelo Fernandes tem Mirandinha como provável substituto para a vaga de Rafael Bilu. Faltando 3 dias para a partida contra o CSA, Bugre entra na reta final de preparação. Jogo que terá transmissão na tela da Band para todo o Brasil e também no Band Play. Baixe o aplicativo do Band Play, é de graça e você poderá acompanhar o jogo em qualquer lugar do Brasil. Guarani demonstra interesse na renovação de Luiz Miguel. A atacante tem vínculo com o Bugre até a próxima segunda-feira e deve renovar até o fim da Série C. Federação Paulista de Futebol libera jogos no Brinco de Ouro após o Guarani enviar os documentos necessários. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Saiba os candidatos ao lugar deixado por Rafael Bilu no ataque do Guarani. E hoje também tem o Na Lata. Programa mais curto devido à transmissão do jogo em que o Fluminense se classificou agora há pouco. Mas tem o Na Lata no final do programa de hoje. 18h10, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa noite. Olá, Batista, boa noite, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala, galera, porque o tempo urge, né? Muito frio em toda a região e vamos em frente. Jean Dias já não balança as redes há 4 meses. Para o próximo jogo contra o Maringá, você manteria Jean na equipe titular ou promoveria outro jogador? Não, manteria o Jean Dias. Ele não é o único problema da Ponte. É verdade que ele não marca gols faz tempo, mas ele é um preparador. Quem tem que funcionar no time da Ponte é o meio-campo, que parou de funcionar. Rafael Bilu vai fazer falta ao Guarani para a sequência da Série C? Vai, com toda certeza. Quem você escalaria no lugar do atacante? É difícil responder, hein? Difícil responder. A gente precisa assistir, ou pode ser o Mirandinha, mas a gente assistiu um pedaço de segundo tempo do Mirandinha. Eu acho que uma sustentação de titularidade para o Mirandinha é o entrosamento que ele tem com o Brunão. Agora, se vai dar conta, se vai ser inferior, igual ou superior ao Bilu,
suas partidas dirão. Batista. 18h11. A Sanasa tá de aplicativo novo, site novo, atendimento pelo WhatsApp. Resolva o que precisar sem sair da sua casa. Bandeirantes! Breno Beretta e o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço para você, boa noite. Boa noite para o ouvinte ligado aqui na Bandeirantes. Meu destaque inicial por conta do Jorge Jesus. Ele que há pouco tempo saiu do Al Hilal, ele deve defender, ou melhor, comandar um outro time dos Emirados Árabes, o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, que também está renovando o contrato. Agora, eu tenho uma bomba também, viu, Batista? Você quer agora ou já em relação à Ponte Preta? Opa, é bomba, mas é uma bomba ou é um traque, hein, bebê? Olha, eu vou deixar para você, para o Carlos Henrique e para o Tigrão analisarem se é uma bomba ou se é um traque, porque é em relação a contratações. Uma pessoa hoje, logo depois do programa da TV dos Donos da Bola, me passou a informação, eu fui checar a respeito de um daqueles reforços que o Marco Eberlin citou, viu, Batista? Ah, que ótimo, então segura aí, porque nós vamos para um intervalo. E depois do intervalo, você vai dar a informação aqui no ar da Rádio Bandeirantes. 18h13. Está no ar. Esporte em Debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. E hoje, simultaneamente, opera o Switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Muito legal ter a sua participação. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, é de graça e você concorre a presentes. É muito simples, é muito fácil, basta entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos a caminho dos 55 mil assinantes no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Antigamente é que era bom. Era nada.
nada. Bom é hoje que a Sanasa tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp tá show. Anota aí, 0800 77 21195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado? Que nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Tempo de voltar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP e mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h18, Esporte em Debate, hoje até às 7h30. Programa mais curto porque a rede transmitiu a classificação do Fluminense. Todos os brasileiros, times brasileiros, estão classificados para as oitavas de final do Campeonato Mundial de Clubes. Você já ouviu falar no Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, a sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 18h20 em Campinas. Já já o Breno Beretta vai dar a informação sobre a contratação, a primeira da ponte para a janela de inverno que vai ser aberta no dia 10 de julho. Mas antes tem informações da Macaca.
Vinícius Abarca. Diz aí, Vinícius. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações da Macaca, a Ponte que segue a todo vapor aí na preparação para o duelo deste sábado contra o Maringá fora de casa, que pode recolocar a equipe alvinegra na liderança da Série C. Para este duelo, o técnico Alberto Valentim vai contar com retornos importantes. O zagueiro Wanderson, o lateral esquerdo Arthur e o volante Dudu cumpriram suspensão contra o ABC na última rodada e ficam à disposição do treinador. O elenco alvinegro treinou hoje pela tarde no CT do Jardim Oulina, treina também amanhã no CT, na sexta pela manhã e logo na sequência já embarca aí rumo ao Paraná, onde vai enfrentar o Maringá em busca de retomar a liderança da competição, e quem projetou este duelo foi o atacante Jean Dias. É um confronto diferente, né? A forma com que eles jogam é uma forma diferente que a gente costuma enfrentar, mas a gente não pode perder essa essência que a gente tem, né? De uma pegada, disso que a Ponte Preta pede, né? De muita raça. Então a gente sabe da dificuldade que vai encontrar lá, mas a gente tá se preparando bem durante a semana. O elenco da Ponte, que somando aí as 2 semanas, né, depois do jogo contra o ABC e o intervalo sem partidas no final de semana, teve 10 dias de preparação, de segunda a sexta da semana passada e também de segunda a sexta desta semana. Muito tempo para o técnico Alberto Valentim ajustar todos os detalhes, sabendo que a equipe precisa reagir na competição, já que vem com apenas uma vitória nas últimas 4 rodadas. E o atacante Jean Dias comentou também sobre a importância deste intervalo aí para a equipe se preparar para o duelo contra o Maringá. Não, com certeza ela é proveitosa, né? Principalmente quando a gente tem que acertar detalhes que precisam melhorar, né? A gente tem consciência disso, a gente conversa, nós como atletas conversamos, se cobramos mais, né, para a gente melhorar. E quando se tem uma semana cheia, no caso 2 semanas cheias, é para que isso aconteça mesmo, para que a gente possa evoluir e melhorar mais ainda. Jean Dias, que a gente trouxe ontem aqui também no Esporte em Debate, os números dele com a camisa da Ponte Preta, ele não passa por um bom momento na temporada, né? Ele já não balança as redes há mais de 4 meses. O último gol marcado por ele foi no dia 12 de fevereiro contra o Mirassol, ainda pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Na Série C, pelo menos, ele soma aí 3 assistências nos jogos em que esteve em campo, mas já são 4 meses então sem balançar as redes. Claro, o camisa 7 acabou mudando de função aí por conta do retorno de Gé, passou a ser mais um garçom na equipe, mas mesmo assim atacante tem que botar a bola na rede e ele sabe que precisa melhorar em busca de um alto rendimento aí para a sequência da competição. A Macaca então volta a campo neste sábado e segue na preparação nesta reta final de preparação para o duelo contra o Maringá. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de uma solução, não. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do seu veículo e para você não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de adquirir as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição, qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Breno Beretta, 18h25, agora sim a informação. Quem é o jogador que o Marco Eberlin e o Brigatti
contrataram para a janela do solstício de verão, aliás, de inverno, em Breno. É a partir do dia 10 de julho, Batista. É o atacante Luiz Felipe. Atacante Luiz Felipe, que já atuou pelo Mirassol, já atuou pelo Atlético de Minas Gerais. Ele foi revelado pelo Atlético de Minas. E veja só o detalhe, Batista. Eu não me lembro quem me passou em março essa informação. Eu não sei se vocês chegaram a repercutir, mas em março eu procurei informações sobre esse jogador. Já já vou passar a ficha completa dele, porque o Guarani estava interessado nele no mês de março de 2025. Ele que tinha sido emprestado do Atlético de Minas para o Mirassol, aí acabou o contrato dele com o Atlético de Minas, só que ele não vem sendo utilizado pelo Mirassol. Não deu certo a negociação com o Guarani naquela época, né, no começo do ano, final do Campeonato Paulista e por aí vai. Agora tá dando certo com a Ponte Preta. Esse jogador tem 24 anos, o Luiz Felipe, que a gente está vendo aí na imagem. Ele atua tanto como ponta esquerda como centroavante. Tem 1,74 m de altura e tem 73 quilos. Como eu disse, ele não vinha sendo utilizado pelo Mirassol. Mirassol que aposta em jogadores com potencial como o Luiz Felipe. Mas ele está acertando com a Ponte Preta, ou seja, vem da Série A do Campeonato Brasileiro para, quem sabe, disputar uma posição aí no ataque. Seja como segundo atacante ou como centroavante também, Batista. O que chama atenção é que ele fez base no Atlético Mineiro. Ele era da base do Vila Nova de Minas Gerais e depois seguiu para o Atlético Mineiro. Aliás, até chegar no Mirassol, ele pertencia ao Atlético Mineiro. Aí foi adquirido em definitivo pelo Mirassol, mas, como o Breno disse, não vem sendo utilizado. No São Bernardo, o ano passado, ele fez 21 jogos e marcou 6 gols, dando 2 assistências. Disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. São Bernardo não subiu, mas ele se destacou aí marcando 6 gols em 21 jogos e dando 2 assistências. Deve ser por isso, né, que ele chamou a atenção aí do Mirassol. Ele foi, depois do São Bernardo, devolvido ao Atlético Mineiro e aí seguiu para o Mirassol. Curioso é que ele fez apenas uma partida pelo Mirassol, ou seja, não foi aproveitado em 2025. Não sei se teve contusão, não tem essa informação, mas ele fez apenas uma partida. E aí, CH, Luiz Felipe conhece o jogador, o que é que você tem a dizer sobre esta primeira contratação para a janela de inverno da Ponte, em CH? Se confirmado, bom jogador. Jogador que tem, vocês já destacaram, uma base legal. Eu não sei como é que é a saúde do atleta, não sei se ele está apto, se ele machucou recentemente, essa informação eu ainda não tenho, vou buscar a informação, mas tecnicamente falando, ele é um jogador muito interessante porque ele é híbrido. Como disse o Breno, ele funciona como um 9, um falso 9 ou um atacante de beirada. A velocidade não é muito forte dele, mas é bom jogador e tecnicamente, se for concretizada, eu acho que a Ponte se reforça, Batista. Portanto, Batista. Tá aí, né, o time da Macaca se reforçando para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Bem, agora falando da movimentação do time que vai enfrentar a equipe do Maringá. Nós estávamos ouvindo aí o Jean Dias falando a respeito das alterações, né, das modificações de comportamento que ele, na opinião dele, acha que a Ponte precisa fazer para voltar a vencer dentro da competição. Mas o grande problema da Ponte, né, Breno, é dentro de casa.
E esse jogo é fora de casa. Então a Ponte não tem que fazer grandes alterações. É só voltar aqueles que desfalcaram o time no último jogo e aí fazer o que ela vinha fazendo até agora. Porque se for mudar alguma coisa, corre o risco de estragar aquilo que vinha sendo bom até aqui, não é isso? Exatamente, Batista. Aliás, né, só voltando ao assunto do Luiz Felipe, respondendo o que você questionou, ele não estava machucado. Ele atuou o último jogo, dia 29 de março, contra o Cruzeiro, apenas 13 minutos. Foi por opção do treinador lá no Mirassol que ele não vinha sendo escalado, provavelmente nos treinos, mas agora ele vai ter a oportunidade, quando ele chegar na Ponte Preta, de brigar por posição com o Alberto Valentim. E como você disse em relação ao time, né, que empatou com o ABC, no próximo sábado a Ponte tem novamente à disposição o zagueiro Wanderson, o volante Dudu, que são peças importantes, né, são atletas importantes. Eles cumpriram suspensão na última rodada, né? E o Arthur, lateral esquerdo também, ele volta a ficar à disposição do técnico Alberto Valentim. Se o Alberto quiser, ele pode voltar com os três, fazer apenas essas modificações, essas 3 modificações no time titular. Sobre o Jean Dias, que a gente ouviu a palavra dele, a gente falou também na hora do almoço, eu até tinha comentado, né, Batista, e você citou que ele tinha feito 3 assistências. Inicialmente eu falei, olha, ele não fez nenhuma assistência, né? E realmente ele fez 3. Eu tinha pego no site, no Transfer Market, estava marcando que ele não fez nenhuma, mas depois eu fui relembrar, fui jogo por jogo, ficha por ficha. O Jean Dias, ele fez uma assistência no dia 19 de abril, na vitória da Ponte, 1-0 sobre o Retrô. Depois ele fez, no dia 26 de abril, a vitória da Ponte Preta fora de casa, 2-1 sobre o Confiança. Ele fez outra assistência e o Jean Dias fez a última assistência no dia 3 de maio contra o Anápolis, 2-0 no Majestoso. Foram as 3 assistências que ele fez na Série C. Mas gol até agora ele não marcou. Quem sabe agora no próximo sábado, né, Batista? Contra o Maringá fora de casa. Vamos torcer para que isso ocorra. Ele é bom jogador, é bem articulado também, né? Parece uma espécie de líder ali dentro do campo, mas o atacante tem que fazer gol. O gol personaliza e é necessário que uma hora ou outra ele tenha que ajudar os demais jogadores marcando gols. Como o caso do Toró, né? Eu até comentei hoje na tela da Band, esse debate que nós tivemos lá, de que o Toró é um jogador que marca gols. Tinha marcado 2 quando perdeu a posição, porque o Gé, naturalmente, recuperado de contusão, é o titular absoluto. Mas o futebol, ele se resume em marcar gol. Quando marca o gol, o time ganha ou tem possibilidade de ganhar. A torcida gosta, aplaude, o time sobe de divisão ou ganha campeonato. Agora, quando a bola não entra, quando o gol não acontece, fica tudo ruim. Até o jogador bom fica ruim. A torcida xinga, critica, a imprensa mete o cacete e aí o ambiente fica horroroso. Então a vitória é o remédio que cura todos os males dentro do futebol. E como é que a vitória acontece? Fazendo gol. Ainda não inventaram um jeito de ganhar um jogo sem marcar um gol, pelo menos, né? Marcando um e não tomando nenhum. Então o Jean Dias tem sim que arrumar um jeito de começar aí a marcar gols e tomara que seja nesse jogo contra o Maringá. Mas ainda dentro daquela ideia, ô CH, gostaria de ouvi-lo também. Então esse negócio de querer mudar tudo é preocupante, porque pode estragar algo que vem sendo bom. Se tem algo nesse time da Ponte que vem, que pode ser destacado como bom, primeiro a pontuação. Está na ponta de cima, está colada lá no líder. Era líder até uma rodada atrás. E os jogos fora de casa também
a Ponte vem performando de maneira espetacular. Então tem que tomar cuidado a hora que for mexer, porque senão pode mexer e piorar o que já é bom, não é isso, CH? Mais ou menos, né, Batista? Eu não consigo enxergar a coisa com simplicidade. Eu acho que é mais complexa do que parece. A Ponte joga bem fora de casa, vamos ficar tranquilos, não é assim. Os times estão melhorando, os times se reforçaram. Olha o que aconteceu com o Guarani. Guarani, nas 5 primeiras rodadas, era um time, hoje é outro. Isso acontece com uma série de times no campeonato, não é? E o campeonato é muito equilibrado. Então, afirmar que porque a partida é fora de casa que a Ponte vai ter sucesso, eu não consigo fazer isso. Eu não enxergo isso. Agora, é evidente, você não pode brigar com os números. Os números dizem, até no Campeonato Brasileiro, que fora de casa, jogando no contra-ataque, a Ponte vai melhor. É verdade. Só que a próxima partida, no meu entendimento, vai acontecer com um time do mesmo nível que a Ponte. No mesmo nível. O Maringá está num momento ruim, mas tem um time bom. Então, a Ponte não vai ter facilidade, não. Então, o que está na retina do torcedor e na nossa também, pelo menos na minha, a última partida, mesmo sendo dentro de casa. Que o meio-campo da Ponte, e todo mundo falando e trazendo informação sobre o Jean Dias, e eu quero dizer que sobre o Jean Dias, ele não é o único responsável. Ele precisa fazer gols, é verdade. Mas eu pergunto, não precisa responder agora, quando o Toró fez os 2 gols no Brasileiro, quem era o parceiro dele de ataque? Só para saber, respondo depois. Eu não sei, eu acho que era o Jean Dias. Então é o seguinte, o que não funciona na Ponte em alguns momentos é o seu meio-campo. E olha que o treinador tem muitas opções ali. Ele encontrou, por exemplo, uma saída muito interessante, depois abandonou a ideia de jogar Elvis e Serginho. Até agora não entendi por quê. Até agora, inventou na última partida o Everton Brito, que quando entra no segundo tempo joga bem, mas quando começa joga mal, e mais uma vez essa máxima esteve presente. Na última partida, que jogou como titular, o Everton Brito não foi bem. Então perceba, nós estamos chegando na metade da primeira fase e eu não sei qual é o meio campo titular na cabeça do treinador da Ponte. Não sei. Se fosse um trabalho que modificasse, tivesse um elenco mais homogêneo e que ele escalasse os 11 titulares mediante o adversário que enfrenta, aí tudo bem, aí está tudo tranquilo, não é? Mas não é assim que o Valentim trabalha. Então ele mantém da base, e eu até acho muito interessante essa maneira de trabalhar, de manter um time base. Mas qual é esse time base? É com o Emerson Santos como primeiro volante ou como terceiro zagueiro? É com Dudu e Léo Oliveira no meio? Ou existe uma outra possibilidade? Com Elvis a gente sabe, mas com quem o Elvis? Só com os 2 volantes de meio e coloca 3 atacantes? Então perceba, o que a gente tem certeza nesse time? Que o goleiro vai ser o Diego, que o lateral direito vai ser o Maguinho, que o lateral esquerdo vai ser o Arthur. Duvido que ele vai ficar no banco, não é? Que o Emerson Santos vai jogar, mas eu não sei se vai jogar na zaga ou como primeiro volante. A gente sabe que o Elvis vai jogar e o Gel também. E provavelmente o Jean Dias. Então, como você não tem essa variação ou de estilo de jogo ou das peças, você perceba que de um time de 11 eu devo ter falado aí uns 7 jogadores. O time fica previsível. Então, o que eu espero na Ponte nesse período que o time ficou treinando? É que apresente na sua organização uma maneira diferente de jogar. Fora de casa, legal, quer jogar no contra-ataque, o importante é dar resultado. O importante para a Ponte é pontuar fora de casa. Dito isso, eu só espero que os problemas de fluência do jogo, de erros de passe, de falta de tranquilidade e, segundo o próprio treinador, que alguns jogadores não estão executando dentro do jogo aquilo que treinam, pelo menos seja minimizado por todo esse período de treinamento que a Ponte teve.
Então, eu acho que a partida é duríssima para a Ponte fora de casa. Não acho que é partida porque jogar fora de casa a Ponte vai ganhar o jogo. Espero que ganhe mesmo. É a nossa torcida. Mas garantia... A Ponte tem característica de jogar no contra-ataque, tá, gente? Eu não estou dizendo que não tem. Mas daí afirmar que a Ponte vai ganhar o jogo fora de casa, eu não tenho condição de fazer isso. Vou repetir, para mim a partida contra o Maringá será duríssima, Batista. 18h41. Se a Sanasa tem aplicativo novo, site novo, atendimento pelo WhatsApp, para que eu iria até uma agência? Isso é coisa do passado. Sanasa. Bandeirantes! Um abraço para o Deca. Alô, Deca. Abraço para você. Ele está lá no Padre Anchieta, em Campinas, está curtindo o nosso programa. Ele é torcedor da Ponte Preta, torcedor da Macaca. Muito obrigado, hein, Deca? Abraço aí para você. 18h42, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Flamengo e Los Angeles. O jogo realizado nesta terça-feira. Empate por 1-1, foi a última rodada grupo do Flamengo do Mundial de Clubes, é o grupo D. Lembrando que o Mengão já estava classificado na primeira colocação, pega agora o Bayern de Munique e por isso o técnico Felipe Luiz colocou um time misto. Rossi no gol, Varela, Danilo, Léo Ortiz e Alexandre, depois Vinha, Alain, Everton, Araújo, depois Jorginho e Arrascaeta, depois Bruno Henrique,
Luiz Araújo, depois Wallace Ian, Cebolinha, depois Michael e Pedro, depois Juninho. O Los Angeles do técnico Steve Chendorolo, com Loris no gol, Mardon, depois Long Segura, Palência, Igor Jesus Delgado, depois Amaya, Rodrigues Red, Tiranchon, depois Giroud, Boangá e Martinez, depois Tilleman. Os gols do jogo. Boangá abriu o placar a 38 minutos do segundo tempo para o time norte-americano, mas logo aos 40, o Wallace Ian empatou o jogo. A arbitragem foi do Salman Falahi, do Catar, empate por 1-1, jogo realizado em Orlando, terceira rodada, grupo D do Mundial de Clubes, 1 para o Flamengo, 1 para o Los Angeles. O Flamengo pega, portanto, o Bayern de Munique e o Los Angeles está eliminado. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h47, hoje até 19h30. Esporte em debate no seu rádio. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil lá, pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. São 18h49, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite, equipe nota 10 da Futebol de Campinas. O programa de vocês tem uma equipe peso pesado, nota 1000. É um programa regional, mas tem uma qualidade de um nível de programa nacional. Ô Batista, uma coisa que me irrita bastante é os times brasileiros ficar trazendo esses cavalos cansados. Aí ainda chega falando que ama o clube, mas ama o clube que não joga por menos de 2 milhões por mês. Desse jeito aí é um amor verdadeiro mesmo, hein? Ô Batista, aqui é César Barão Geraldo. Valeu, César, um abraço para você. Ontem o Breno Beretta deu a informação da renovação do Neymar.
deve ser esse o motivo que suscitou esse comentário do César, lá de Barão Geraldo, né? Ama o clube, desde que o clube pague 2 milhões por mês, que no caso do Neymar é bem mais, é o dobro do que isso que disse aí o César. Senhor José Carlos Batista, agora é sério. O CH há de convir comigo e ter a mesma opinião. Se o Guarani quiser subir, tem que substituir o goleiro. O avicultor é mais ruim do que chá de losna. Como dizia o saudoso Zé Arnaldo, só por Deus. Jonas de Jesus, ouvinte fiel, bugrino da pele até o pó do crematório. Losna é uma planta realmente terrivelmente amarga. É chamado de losna e também de absinto. Então é por isso que ele está dizendo, provavelmente já tomou chá de losna, que eu nem sei para que serve. Eu lembro que o meu pai tomava muito chá de boldo. Toda hora estava ele tomando chá de boldo, dizendo que era para o estômago. Meu pai, Venerino Batista, morreu com 62 anos, vítima de câncer de estômago. O estômago, o intestino, né? Inclusive fez a operação e teve que remover o intestino. Mas lá para trás, ainda quando eu era jovem, sempre vi o meu pai tomando chá de boldo, que é um negócio também horroroso. Mas já vi também, em outra ocasião, ele tomando chá de losna. As plantas brasileiras são extremamente medicinais. Os índios são mestres nesse tipo de manipulação, né? Mas o gosto é muito ruim, né? É muito ruim, que é o caso do chá de losna. Bom, CH, você foi citado aqui pelo Jonas de Jesus. Ele quer que você concorde com ele, em CH. Eu não preciso concordar. Quem concorda com quem aqui é ele comigo. Porque eu estou falando que o Guarani não tem goleiro desde quando? Eu vi 2 jogos do André e falei, o Guarani não tem goleiro confiável. E ele está aí. Tudo bem que chegou hoje um dos melhores treinadores de goleiro do Brasil, mas o Arzur não faz milagre. Então, o que ele está se referindo? À fase derradeira de classificação e de definição. Aí eu pergunto para você que está em casa, o Guarani hoje tem um goleiro confiável? Interrogação. Na opinião desse amigo de vocês aqui, até o presente momento, não tem. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão. Fala, amigos da Band. Tudo Band, Batistão. Ô, Batista, só 2 questões bem rapidinho, né? Rafael Bilu, né? O acordo com o Pastana. A responsabilidade foi só do Pastana e não estava sendo divulgado e foi quase que pegou de surpresa. E a segunda pergunta, tem outros jogadores que estão nesse mesmo esquema do Pastana, nessa situação do Pastana? Um abraço a todos, hein? Sidemir, São Paulo. Abraço, vários jogadores estão nesta mesma situação, Sidemir. E infelizmente, né, para trazer jogador para a Série C, o Guarani se sujeitou a fazer um contrato dessa natureza. Se o jogador vai bem, aí surge um clube interessado e tem que soltar o jogador quase de graça. Se o jogador vai mal, foi um péssimo negócio. Então, realmente é uma situação muito complicada. Mas tem aí vários jogadores, 4 ou 5 jogadores do Guarani estão nesta mesma situação. Então, quando fala em abertura de janela, aí o bugrino já fica com os pelos em pé. Bugrinos e ponte pretanos, né? A Ponte também tem esta mesma situação. Apesar de que o Marco Eberlin, presidente da Ponte, disse ao Breno Beretta, em entrevista
exclusiva à Rádio Bandeirantes de que jogador da Ponte só sai se pagar a multa rescisória. Até o Breno perguntou. O Breno, o Tigrão não lembra, alguém perguntou sobre o Gé. E aí ele disse, olha, o Gé só sai se pagar aí entre 10 e 12 milhões de reais. E está dizendo aqui o Eloir Pianca Losna, assim como o Boldo, são indicados para o estômago. Abraço, Eloir Pianca. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Todos os dias do almoço, buffet à vontade, por quilo, e pratos executivos e também à la carte. Nas noites de terça a sábado, no jantar, rodízio de pizza, a mais gostosa de Campinas, pratos executivos e à la carte e diversas porções. E atenção para a sensacional promoção do Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rodízio de pizza a R$ 59,90 e chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. E pela Cônigo Cipião tem estacionamento bem em frente ao restaurante para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 18h57, intervalo, já. As informações do Guarani aqui na Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos
19 horas em Campinas, hoje até 19h30. Gente, agora presta atenção, porque essa dica que eu vou dar é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família, com os amigos maratonando a sua série favorita, jogando online ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop, uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença, internet 100% fibra ótica, com mais de 1 milhão de clientes e bicampeã como a melhor do estado de São Paulo. São planos de 200 mega a 1 giga, com preços a partir de apenas R$ 79,99. E tem mais: atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. E para assinar é muito fácil. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até uma loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. 19:02, informações do Guarani. Vinícius Abarca. Diz aí, Vinícius. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, trazendo as notícias do Bugre, o Guarani que não conta mais com o atacante Rafael Bilu para a sequência da temporada. A gente trouxe ontem aqui em primeira mão no Esporte em Debate e o atacante então encerra sua passagem pelo Brinco de Ouro após 6 meses. Bilu deixa o Bugre então com 3 gols marcados em 16 jogos e é claro que ele era uma das principais peças aí do elenco alviverde na temporada. Bilu que inclusive já se despediu dos companheiros no último fim de semana e está treinando já em Caxias do Sul, ele que agora vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente traz também detalhes sobre essa negociação entre Guarani e Juventude, né? A gente lembra que havia uma cláusula no contrato de Rafael Bilu para liberação imediata em caso de propostas de times de divisões superiores, que foi justamente o que aconteceu. O atacante ele foi procurado pelo Juventude no início de junho e aí iniciou as conversas para uma possível transferências para a equipe gaúcha. O atacante antes já tinha deixado claro aos dirigentes do Bugre que o desejo dele era voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes desse interesse do Juventude, a diretoria do Guarani ofereceu um novo contrato para o Rafael Bilu, tirando esta cláusula de liberação imediata, mas reajustando os vencimentos mensais, ou seja, aumentando o salário do atleta. Os valores, inclusive, do Guarani seriam superiores ao que ele vai receber no Juventude, mas ele não aceitou a oferta do Guarani, então é o novo reforço do Juventude para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. A princípio, o Bugre não teria nenhuma recompensa financeira por conta da transferência de Rafael Bilu ao Juventude e ficaria apenas com 20% do passe do jogador. Mas Farney Coelho entrou na jogada e conseguiu costurar um acordo com o próprio Juventude. Agora o Bugre fica com apenas 10% dos direitos econômicos do atleta e aí os outros 10% são transformados em dinheiro, ou seja, o Bugre vai receber aí R$200 mil que serão diluídos em 4 parcelas a partir do mês de julho. Então, esses foram os detalhes da negociação de Rafael Bilu, que agora está de saída e abre uma vaga aí para o sistema ofensivo, que pelo menos para a partida deste sábado contra o CSA deve ser ocupada por Mirandinha, né? Novo reforço vindo do Volta Redonda. Só para finalizar aqui as informações do Guarani, a Federação Paulista de Futebol liberou os jogos no Brinco de Ouro, né? Após o Guarani enviar os documentos necessários. Claro, esses jogos aí, esse veto de ontem seria apenas para competições estaduais, então o Bugre está liberado para disputar a Copa Paulista no Brinco de Ouro. Inclusive o próximo compromisso já é na segunda-feira da semana que vem contra o 15 de Piracicaba pela 3ª rodada da competição. É isso aí, portanto, o estádio liberado e o Guarani não terá nenhum problema aí para mandar os jogos. Será que vai ter manutenção da Sanasa no seu bairro?
pode deixar que a Sanasa manda SMS avisando. Sanasa. Rádio Bandeirantes. 19:05 e aí, CH, sua opinião a respeito do Guarani, que joga contra o CSA. Partida marcada para sábado, às 5 da tarde, Estádio Brinco de Ouro, com a transmissão na tela da Band. Transmissão aqui na Rádio Bandeirantes, com Leandro Boles, e eu estarei na tela da Band com você e também com o Gleger Zorzin e com o Edson Souza nas reportagens. Então, o time do Guarani vai nessa luta para conseguir esta vitória, mas não terá aí o Rafael Bilu. E menos mal, né, CH? Pelo menos rendeu aí alguma coisa para o time do Guarani, a vinda do Bilu. O Abarca traz uma informação que eu não tinha, por exemplo, que o Guarani chegou a oferecer e colocar na mesa um novo contrato para o atleta não sair. Que legal, uma pena que não teve sucesso, mas é isso que eu esperava. Porque a diretoria também está sensível, os homens que comandam o Guarani, da importância, o que tinha de importância, porque já é passado, o Bilu. Infelizmente não foi possível, a vontade do atleta prevaleceu, e sobre 200 mil, o prejuízo técnico é muito maior do que isso. Mas como diria o profeta, e esse profeta você conhece muito bem, Batista, é melhor que um chute no traseiro, né? O ideal seria não perder o atleta, mas vamos em frente. Não dá para comemorar 4 parcelas de 50 mil, não que seja pouco dinheiro, ajuda muito. Para todos nós e também para o Guarani. E para a Ponte também ajudaria. Mas o prejuízo técnico, pelo menos por enquanto, até que o Mirandinha se firme e consiga construir o caminho dele, e ele tem capacidade para isso, a gente tem que esperar. E no lugar do Bilu deve ser, e eu estou aqui conjecturando, tá, gente? Eu não assisti treino, eu não falei a respeito com o Marcelo Fernandes, eu não sei o que ele pensa. Se de repente vai surgir um novo jogador pelo setor, se ele entende que o Mirandinha pode ser o substituto do Bilu, a gente não sabe. Só o jogo do final de semana vai responder. Agora, eu tenho certeza absoluta de uma coisa. É uma oportunidade de ouro por Mirandinha, caso ele seja escolhido. Ele não era titular, sai o principal ou um dos principais jogadores do time, ele é galgado a novo titular. Resta ao jogador aproveitar a oportunidade. Eu lembro mais uma vez, e farei isso amanhã e nos outros dias quando for perguntado, que o jogo contra o CSA é um jogo de um outro nível. E é um teste importante para o Guarani. O Guarani que vem crescendo pouco a pouco de produção, não só na pontuação, mas no desempenho também. E eu espero que mantenha isso. Porque se não jogar, se não praticar o futebol com atenção, concentrado, vai ter problema contra o CSA. E para você, Breno, a sua opinião também sobre o Bilu. O Guarani ficou aí com um golinho. Não ia ficar com nada, mas ficou com alguma coisa, perde o jogador, mas fica aí com 10%, hein, Breno? Infelizmente, né, Batista, os times da Série C do Campeonato Brasileiro, como você disse, tanto o Guarani quanto a Ponte, quando chega a proposta de Série B e principalmente de Série A do Brasileiro, é muito difícil segurar. E o Bilu, o que ele deve ter pensado? Olha, tô indo para o Juventude. O Juventude, pela tabela de classificação na Série A e pelo futebol que está jogando, provavelmente vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Ele mesmo caindo, ele vai enfrentar os grandes nesse segundo semestre e no ano que vem, o que ele vai conseguir? Pelo menos jogar uma Série B. Ele jogando no Guarani, é claro que não é certeza que ele vai jogar a Série B do ano que vem, por mais que tenham oferecido um contrato com um salário um pouco maior para ele. Ou seja, no ano que vem ele também pode estar na vitrine, também pode estar na Série B, que é melhor do que a Série C. Eu acho que ele pensou nessa situação. Não pensou, é claro. Hoje o jogador de futebol não pensa com o coração, ele só pensa com o dinheiro. E é claro que o Bilu pensou nessa situação e na projeção para ele, quem sabe, poder
conseguir um contrato melhor, voltando agora para o Juventude, que ele já jogou no Juventude em 2021. Só que ele era o principal, um dos principais, né, jogadores de ataque no comando de ataque do Guarani. Quando ele saiu contra o Itabaiana, o time caiu de bico. Vai fazer muita falta para o Bugre. São 19h10, hoje até 19h30. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e até abre o apetite, né? A gente consome por todos os sentidos. Pelo olfato, pela visão, pela audição. E aí, quando você sente aquele cheiro gostoso, desperta o apetite. É aquele cheiro de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, combinações surpreendentes, aí você realmente terá a experiência dos temperos sem sal da Aroma das Ervas, para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Atenção! Não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Aê! Sensacional, hein, Tigrão? É da família Sato. A Aroma das Ervas, quem comanda é a família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mais um. Boa noite, Batista, integrante da mesa das Bandeirantes, Fernando Ponte Pretano de Sumaré. Olha, Batista, estou ouvindo a rádio se dizendo aí sobre a Ponte Preta, mas, Batista, olha atrás aí, para baixo dela aí, a pontuação. A maioria com 15 pontos. Então, ela não está jogando bem. Ela está levando sorte em alguns jogos fora de casa. E dentro de casa, ela não joga nada. O time anda em campo, não tem padrão de jogo, insistindo com o Jean Dias. E tem jogadores melhores que ele que fica no banco, e às vezes nem no banco tá ficando. Cadê o volante que era da base lá, que foi lançado, o cara não põe para jogar? Toda vez que entrou, ele entrou bem no time da Ponte Preta. Será que só tem esses jogadores que ele coloca para jogar? Então o time não tem padrão de jogo. E olha que eu tô falando, olha contra o Maringá agora no próximo jogo. O estilo de jogo da Ponte Preta. Se o Gé tá mal e o Elvis, o time não joga nada, não tem padrão de jogo. Então a Ponte está em segundo no campeonato, que estava líder, mas olha aí, ó. Se ela não tivesse perdido esses jogos ou empatado pelo menos uns dois dentro de casa, ela não estaria assim. Abraço. Abraço, 19h15, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então para destacar o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Mundial de Clubes, agora há pouco em Miami, Fluminense acabou empatando a sua partida diante do Mamelodi Sundowns da África do Sul por 0-0 e carimbou a sua classificação às oitavas de final, segundo colocado no grupo F. O primeiro colocado foi o Borussia Dortmund, da Alemanha, que venceu o Ulsan pelo placar de 1-0. Hoje à noite sai o adversário exatamente do Fluminense. 10 da noite tem Inter de Milão e River Plate, além de Urawa e Monterrey. A situação deste grupo E, neste momento, é a seguinte: o River Plate lidera, tem 4 pontos, mesma pontuação da Inter de Milão, Monterrey tem 2 e o Urawa do Japão já está eliminado. Então, portanto, o Fluminense, como foi o segundo colocado, pega o primeiro colocado do grupo. Pode ser River, Inter ou Monterrey. É a situação do Mundial de Clubes. Amanhã, a definição de mais 4 times classificados às oitavas de final. 4 da tarde no horário de Brasília pelo grupo G, jogam Juventus e Manchester City. No mesmo horário, Casablanca e Al Ain. Amanhã também, 10 horas da noite, a definição do grupo H. Tem Red Bull Salzburg da Áustria contra o Real Madrid, além do confronto envolvendo o Al Hilal contra o Pachuca do México. Hoje à tarde nós tivemos uma partida válida pela Copa Paulista de Futebol. Partida esta realizada em Ribeirão Preto, válida pela segunda rodada da competição. Botafogo e União São João acabaram empatando pelo placar de 1-1. Lembrando que o Guarani disputa a competição e volta a campo pela terceira rodada só na segunda-feira, dia 30, 7 da noite, contra o 15 de Piracicaba, no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani, até o presente momento, tem uma vitória e uma derrota na competição. Campeonato Brasileiro da Série C. A Série C está de volta no sábado, 10ª rodada, tem Retrô e Londrina, Guarani e CSA, ambos às 17 horas, 7h30 Maringá e Ponte Preta, São Bernardo e Anápolis. Domingo, 4h30, Figueirense e Confiança, ABC e Ipiranga, Caxias e Ituano jogam às 7h, no mesmo horário tem Tombense e Náutico. E fechando a rodada na segunda-feira, Floresta e Brusque, Itabaiana e Botafogo da Paraíba, esta a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.
Batista. 19 horas e 20 minutos em Campinas, o Carlos Osmar Baptistella. Boa noite a todos. Quando foi o último derby disputado no campo do Guarani? De novo, vai ser no campo do rival. Não entendo. O último derby no estádio Brinco de Ouro, primeiro turno, campeonato da Série B do ano passado, 30 de junho. Agora vai ser no dia 2 de agosto, então vai dar aí 1 ano e 1 mês da última vez que teve um derby lá no estádio Brinco de Ouro. Luan Dias fez para o Guarani e o Gé empate, jogo empatado então lá no Brinco. E aí o segundo turno foi no estádio da Ponte. Campeonato Paulista, estádio da Ponte. E agora a Série C, também no campo da Ponte. Qual é a explicação? São campeonatos distintos. Não tem ligação um com o outro. Se Guarani e Ponte estivessem na Série B, aí com turno e retorno, obrigatoriamente teria um jogo lá no estádio Brinco de Ouro. Mas na Série C não tem o retorno. É turno único, 20 times, 19 datas, 8 times se classificam. Aí na segunda fase tem turno e retorno. Se os dois se classificarem e caírem no mesmo grupo, aí nós teremos 2 derbys, um em cada campo. Ou se eles caírem em grupos diferentes, há a possibilidade de termos derby 2, desde que os 2 subam e terminem em primeiro lugar. Aí eles vão fazer a final do campeonato e a final será em 2 derbys com o segundo jogo na casa do time que fez a melhor campanha. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Alexandre Balista do Chapadão. Ouvindo o CH comentar agora a provável escalação da Ponte para sábado, eu tive um déjà vu. Lembrei do derby no Majestoso pela Série B do ano passado. Antes do jogo é feita aquela comparação jogador a jogador, né, dos dois times, e todos os comentaristas preferiram os jogadores do Guarani porque não sabiam quais seriam os jogadores escalados pelo time da Ponte. A Ponte terminou o campeonato sem ter um time titular. Nenhum jogador era titular absoluto. E agora a gente tá caminhando para isso de novo. Você vê, ele foi fazer a escalação aí, conseguiu escalar 5, 6 aí que ele acredita, né? Não é nem certeza, ele acredita. Acho que o único absoluto mesmo é o Diogo Silva e o Maguinho. O resto é tudo hipótese, né? E ainda o Emerson, ele falou, vai jogar, mas não sei se vai jogar de zagueiro ou de volante. Meu, que técnico é esse? Que não tem um time titular, não tem um esquema, não tem nada. E outra, a Ponte ganhou alguns jogos aí, estava em primeira todo dia, mas qual foi o jogo que a Ponte fez que ela jogou assim, ela foi superior do começo ao fim? Teve 2 jogos aí, por exemplo, o Náutico e o Confiança ganhou por jogadas individuais que surgiram, mas não que o time tivesse melhor. A oportunidade surgiu e ganhou o jogo. Em compensação, os jogos que perdeu jogando mal, mereceu a derrota sem contestação nenhuma. Eu acho que esse aí não é um caminho. Acho que a Ponte chegou no ápice, meio que cavalo paraguaio, e daí agora, se não alguma coisa muito séria não acontecer, vai ser daqui para baixo. Abraço, boa noite. Abraço, muito obrigado, André Batista. Boa noite, amigos. A Ponte precisa de um meia que dê intensidade no time para ser o 10, para chegar e jogar quando ele cansar, aí põe o Elvis. Simples assim. Abraços. Abraço também para você, André Batista, Jardim Uruguai, Campinas. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, Breno Beretta, tirando Messi e Maradona, qual foi o melhor jogador argentino que você viu jogar em bebê? Para mim foi o Canidia, Batista.
atacante, cabeludo, um centroavante que marcava muitos gols. Para mim foi o Canidia. E para você, CH, qual é o jogador argentino, tirando os dois astros, qual o jogador argentino que você escolheria, que você viu jogando e que você pode colocar como terceiro lugar nessa lista? Sem dúvida, Riquelme. Vamos lá, CH, eu continuo com você. A Copa do Mundo de Clubes caminha para o fim da fase de grupos e já na primeira edição carrega 13 jogadores que marcaram no torneio e também no Mundial de Seleções. E aí, você consegue citar pelo menos 5 dicas da produção? Dos 13, apenas um jogador atua no futebol brasileiro. Ah, Batista, de bate-pronto assim, não consigo. E você, Breno, consegue citar pelo menos 5 dos 13? Muito difícil, Batista. Assim de cabeça eu não consigo também. Bom, já eu vou dar a resposta. Vamos lá, Breno, qual o resultado de ontem? Qual o resultado que mais te surpreendeu no Mundial de Clubes? A derrota do Bayern para o Benfica, o empate do Boca com o Auckland. O Boca está eliminado. Ou o empate do Flamengo com o Los Angeles FC. Flamengo já estava classificado em primeiro lugar e o Felipe Luiz colocou um time alternativo. Qual o resultado que mais te surpreendeu? Para mim, o empate do Boca com o Auckland, porque o Boca precisava do resultado, tá cheio de argentino no Mundial de Clubes e o Boca tem uma força, né? Ninguém esperava esse tipo de situação. Para mim, foi o resultado do Boca. E para você, CH, qual é a sua reflexão aí sobre o tema? Concordo com o Breno. Boca eliminado, para mim, um empate contra um time que não é profissional, o Auckland, foi a grande decepção da rodada. Olha, a resposta correta para o Na Lata 2. São 13 jogadores. São eles Arrascaeta, Messi, Suárez, Di Maria, Miller, Gundogan, Enzo Fernandes, Harry Kane, Phil Foden, Bellingham, Lahovic, Griezmann e Kolo Muani. Esses foram os 13 jogadores que marcaram no Mundial de Seleções e também marcaram gols no Mundial de Clubes. 13 jogadores, portanto, no total. E aí você ficou sabendo aqui, né, que são esses os jogadores que marcaram gols nos 2 torneios. Bem, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Boa noite a todos, até amanhã. Ô Breno, por favor, no seu destaque final, repita aí o jogador que a Ponte Preta contratou, vai inscrevê-lo na próxima janela, a chamada janela de inverno, que abre no dia 10 de julho. É Luiz Felipe, atacante que vem do Mirassol, estava na base do Atlético, emprestado do Atlético para o Mirassol, acabou esse empréstimo, ficou livre para o Mirassol. Não vem sendo aproveitado no Mirassol e está chegando na Ponte Preta. Centroavante e também ponta esquerda. Valeu, bebê, um abraço para você e até amanhã. Valeu, Batista, um abraço para você, para todos, até amanhã. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batistão, boa noite. CH, amigos da mesa, Breno Beretta. Batistão, o que vocês acham aí com a saída do Bilu? Vocês discutirem aí, comentarem sobre esse assunto de o Guarani jogar com uma dobra do lado esquerdo de laterais aí, com Vitinho e Emerson intercalando, uma hora um, outra hora outro.
né, intercalando na posição, e Mirandinha pela direita, né, com o Brunão de centroavante ali como matador. O que vocês acham? Essa opção. Uma vez lembrando que ele poderia jogar também com o Pablo Baianinho, mas o segundo mesmo ainda não passa a confiança aí para começar como titular, talvez um segundo tempo, algo do tipo. Um abraço a todos, é o Mauro do Nova Europa. Abraço, Mauro. Entendo que o Marcelo Fernandes usou essa estratégia na partida contra o Retrô, mas por circunstâncias, né? Colocou o Sarará na lateral esquerda, um lateral barra zagueiro, e jogou com o Emerson Barbosa na segunda linha. Não acho que ele vai fazer isso, não. Ele provavelmente vai colocar um Mirandinha e o Pablo Baianinho, que é muito bom jogador, mas teve uma contusão aí no colateral medial que atrapalhou, mas já está jogando na Copa Paulista e vai aí ajudar o time do Guarani. Final de programa, muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo